Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje, que está em São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediam que pusessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Muito bem. Vemos nesse episódio de hoje a continuidade do Evangelho de ontem, domingo. Jesus, então, depois de comer, ou seja, dar de comer à multidão e saciar aquela multidão que estava ouvindo, Jesus, então, vai para o outro lado do mar, enquanto ele se despedia das multidões. E depois de se despedir, Jesus sobe ao monte para rezar. E os seus discípulos, então, estão no mar, ou seja, a caminho do outro lado do lago. Jesus, estando então em oração, ao perceber que seus discípulos estavam só, às 3 da madrugada decide ir ao encontro deles. Mas Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas, né? Jesus, nesse episódio, faz esse prodígio, né?
E é claro, como nós vimos, os apóstolos pensam que era um fantasma, né? E gritam de medo, mas Jesus logo diz: coragem, coragem, sou eu, não tenhas medo. E vemos então a figura de São Pedro. São Pedro que pede ao Senhor para ir ao encontro dele também caminhando sobre as águas. E Jesus consente ao pedido de Pedro. Pedro então desce da barca, vai caminhando ao encontro do Senhor, mas quando sopra um vento forte, Pedro começa a duvidar e a afundar. E depois então ele clama por Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, vamos ouvir o comentário de São João Crisóstomo sobre essa passagem evangélica. Ele diz: Jesus ensinou a Pedro a conhecer por experiência que toda a sua fortaleza lhe vinha do Senhor, enquanto de si mesmo só podia esperar fraqueza e miséria. Então, ou seja, quando ele pede ao Senhor para ir ao encontro dele, andando sobre as águas, Jesus concede essa graça. Ou seja, com a força de Cristo, com o auxílio da graça de Cristo, do poder de Cristo, ele pôde fazer isso. Mas quando ele duvidou, ele ficou só com a sua fraqueza e não pôde mais andar sobre as águas. Por outro lado, quando falta a nossa cooperação, cessa também a ajuda de Deus. Daí a repreensão de Jesus, quando diz a Pedro: homem de pouca fé. Então veja, quando nós não cooperamos com a graça que Deus nos dá, Ele também cessa de nos dar a sua graça. Foi assim que aconteceu com Pedro. Quando Pedro deixou de caminhar, deixou de cooperar com a graça que Jesus tinha dado a ele, ele começa a afundar, porque assim também Jesus não pode ajudar. Ou seja, não pode derramar a sua graça para fazê-lo andar sobre as águas, porque ele não quer cooperar mais. Assim também acontece conosco. É claro que Deus, ele sempre dá o primeiro passo. Quando nós pedimos a Deus, por exemplo, Senhor, dai-me a graça da paciência, de ser mais paciente. Jesus, ele vai nos dar essa graça. Mas nós precisamos cooperar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus também deixará de nos auxiliar com a sua ajuda e nós não conseguiremos. Vamos nos deparar sempre com a nossa fraqueza. Quando pedimos a Deus, Senhor, liberta-me desse pecado. Senhor, eu quero vencer esse pecado. Deus, ele vai nos dar essa graça. Mas se nós continuarmos nos colocando em ocasião de pecado, se nós não buscarmos o auxílio dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, se nós de fato não buscarmos a intimidade com Deus na oração, nós não vamos conseguir vencer, porque nós não estamos cooperando, né? Por isso, quando Pedro começou a temer e a duvidar, começou também a afundar-se, até que de novo, cheio de fé, gritou: Senhor, salva-me, né? E por muitas vezes na nossa vida também acontece assim. Ou seja, quando nós achamos que por nossas próprias forças, né, podemos fazer algo de bom, nos deparamos com a nossa fraqueza e acabamos caindo, acabamos percebendo que não temos força e temos que gritar como Pedro: Senhor,
salva-me, salva-me, Senhor. Que de fato é exemplo nesse Evangelho, possamos nós pedir com fé a Jesus aquilo que necessitamos, sobretudo naquilo que é de ordem espiritual, né? Peçamos a Ele, sabendo que Ele nos dará, mas que nós estejamos prontos para cooperar com o auxílio da graça de nosso Senhor. Fazer a nossa parte para que o milagre aconteça na nossa vida, para que possamos andar, né, sobre os nossos problemas, as nossas tribulações, ou seja, vencer o medo muitas vezes de tantas dificuldades que nos vêm na nossa vida. É necessário que acreditemos na força de nosso Senhor e cooperemos. Mas se nos faltar a fé, se vier a dúvida, que clamemos também como Pedro: Senhor, salva-nos. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua participação, por estar conosco nessa meditação. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.